Olá, Edson da Legnet. Vamos falar sobre a catástrofe que ocorreu no Rio Grande do Sul. Já sabemos que já foi decretado o estado de calamidade, então já foi publicado esse decreto, né? O governo federal já reconheceu o pedido do governador. Sabemos que 336 municípios foram afetados. Isso significa 2/3 do total do Rio Grande do Sul. Essas demandas que eu comentei sobre o que está acontecendo, desses efeitos, dessas atividades. Então, algumas delas é referente ao porquê que não escoa, né? Já está aí uns 2 dias sem chover, 3, e por que essa água não diminui? Por que não escoa? Então, a gente analisando, né, é que a gente tem um efeito funil no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem várias bacias ali, vários rios, que ainda estão escoando água para outras bacias, sendo o final ali a bacia do rio Guaíba. E aí tudo acaba escoando para lá. Então, como ainda tem muita água que está sendo enviada, né, escoada para essa bacia do Guaíba, não está conseguindo chegar ao mar e com isso não fazem o nível da água baixar. Então a gente tem outros eventos também que eu vou passar para o Hudson, nosso especialista, e depois ele vai retornar, que a gente vai estar comentando algum desses eventos. Então o primeiro é esse, bacia em forma de funil, acaba demorando esse escoamento da água para o mar. Vamos lá, Hudson. Olá, pessoal. Então, voltando aqui, esse ponto, primeiro dizer que é lamentável a gente estar passando por mais uma situação dessa, né? Em 2024, podemos lembrar que em 2023 já tivemos um problema também lá no Rio Grande do Sul com relação às chuvas, por isso digo de ser lamentável, né? Porque, independente de que isso seja algum problema da própria natureza, conforme a gente pode ver por aí, até informações técnicas, a gente sabe que o homem também tem como fazer a sua parte, né? Então a gente sabe que tem o poder público envolvido nisso, tem a própria população envolvida nisso, e obviamente numa tragédia como a gente tem constatado, né? A gente não vai falar nem de um nem de outro, e sim pela quantidade de água que caiu, né? Que a gente pode observar aí, juntando alguns fatores que foram aí já traçados por profissionais técnicos da área, a gente não teria como observar um resultado diferente. Mas fica o questionamento de aprendizado, porque se já aconteceu uma vez, a gente... aquela história, no direito ambiental tem lá o que a gente chama do princípio da prevenção, né? Prevenção é quando você conhece aquela situação e você exatamente trabalha para que aquilo não ocorra. Exemplo, vou sair de casa, o tempo está nublado, eu vou sair com guarda-chuva, porque eu estou me prevenindo, eu sei que pode chover. Não significa que necessariamente vai chover, mas é um princípio de direito ambiental. Então eu digo, se o homem está por dentro, se o ser humano está por dentro, se o poder público está por dentro, que a gente tem algum tipo de problema ali naquela região, acredito que sim, que o poder público deveria ter já feito algum trabalho preventivo, tá? Independente da dimensão que foi, mas preventivo para poder exatamente tentar segurar um pouco do que está acontecendo lá, né? Então, somando ao que o Edson falou, a gente tem aqui o Guaíba recebendo água dos rios Caí, Jacuí, Pardo, Taquari, Sinos, Gravataí, entre outros, ou seja, isso afunilou e exatamente chegou nessa bacia ali, chegou ali no Guaíba, e essa água fica retida. Por quê? De acordo com os especialistas, né, você tem ali um outro efeito que está ocorrendo, um outro efeito também de cunho natural, que são os ventos que estão vindo exatamente, estão soprando no sentido sul do litoral, fazendo essa retenção. Você tem um encontro exatamente do desemboco dessa água, desses rios, com o vento segurando aqui. Então, por isso, a gente está vendo uma morosidade para que esse nível
do que foi inundado dessa cidade, né? Isso abaixar um pouco. Então, voltar aqui para o Edson para a gente fazer essa troca de informações aqui. E ele continua exatamente passando mais um pouquinho do que está acontecendo lá no local, né? Exatamente. Então, a gente já falou 2 efeitos, né, do porquê que essa água não escoa. Uma outra situação é o solo já encharcado. Então, a gente tem notícia que a região vem passando por chuvas, né, severas, e agora culminou nessa última, que foi mais forte ainda. Então, com o solo mais encharcado, já encharcado, acaba também ficando difícil dessa água escoar. Então teria também mais um item muito importante, esse item agora que o Hudson vai comentar sobre as planícies de inundação. Perfeito, perfeito. Isso que a gente comentou há pouco aqui, né? A gente tem aqui um ponto que fala sobre as construções, ou seja, as construções antrópicas, ou seja, a margem do rio, né? Em numa área que é considerada, né, que é chamada pelos profissionais de geologia como planícies de inundação. A gente tem uma planície de inundação que é uma planície que a gente pode citar, que é uma planície frequente de inundação, que é o Pantanal do Mato Grosso. Ela é uma planície é um exemplo de planície de inundação, né? Um outro exemplo que a gente pode citar é o Rio Nilo, também exatamente ali, aquela área ao redor do Rio Nilo também é considerada planície de inundação. Não vai entrar muito tecnicamente nos dados disso, mas é simplesmente para falar o quê? Aquela área ali, o que eles consideram planície de inundação é exatamente uma área que, naturalmente, numa cheia de um rio, né, ela recepciona essa água, ela recebe essa água e ela faz tipo um efeito esponja, ela absorve essa água, né? Então, já é uma questão natural, isso que ocorre ali é uma questão natural. Elas são naturalmente alagadas, né? Então, aí voltando à questão da gente falar do antrópico, né? Aí a gente questiona. A gente sabe que aquela área ali, até pelos estudos do que é apresentado, que é uma área ótima para que se trabalhe agricultura, né? É essa área que eles chamam de planície de inundação. Ok. Se a gente sabe que é ótima para a agricultura e você sabe, o governo sabe que existem famílias que ali estão, né? A gente entendendo que há risco exatamente dessas famílias estarem ali, por que não fazer alguma coisa, né? Vai esperar acontecer a tragédia novamente? Porque no ano passado a chuva, ainda tem isso, dado importante, né? Porque no ano passado a chuva foi localizada. A gente não teve um problema maior no ano passado, de acordo com a própria mídia, a gente está aí aberto para o pessoal que quiser ler, porque a chuva do ano passado, ela foi localizada, ela não foi na dimensão que a gente tem hoje. Hoje nós temos aqui, como o Edson já passou, nós temos mais de 300 municípios que decretaram estado de calamidade pública, ou seja, a chuva do ano passado ela foi pontual em alguns municípios ali, algumas cidades ali, e não nessa dimensão que a gente tem hoje. Então, quando a gente fala da questão do ser humano ali, cadê o poder público, né? Por que o poder público não tem, né, exatamente não atua de uma forma preventiva, como a gente falou aqui? A gente, falando aqui do Rio de Janeiro, a gente pode até trazer um exemplo aqui muito, muito prático de situações de tragédia anunciada aqui no Rio de Janeiro. Para quem conhece um pouquinho do Rio, ou para quem conhece, quem costuma assistir um noticiário lá para janeiro, assim, costuma ver, são as chuvas que vêm do verão e que a gente tem aqui Petrópolis, que é na região serrana, né, do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, e onde todo ano nós temos o mesmo tipo de situação, tragédias. Por quê? Porque nós temos construções exatamente em áreas que não são indicadas para esse tipo de situação, para moradia, né? Você tem um solo encharcado, né, na Serra aqui do Rio de Janeiro. Então, mal comparando, quando a gente fala aqui de planícies de inundação, a gente tem a questão dessas áreas também de encosta aqui no Rio de Janeiro, que são também praticamente tragédia anunciada, que a gente vê todo ano acontecendo a mesma coisa e o poder público nada faz. Então, fica aqui realmente essa observação, que eu acho que a gente não tem que fazer depois que acontece o problema. Acho que o brasileiro está muito acostumado com isso, né? A gente, de repente, tendo ciência e tendo profissionais aí de governo, que sejam profissionais da iniciativa privada envolvidos, sabendo que isso pode acontecer, façamos antes de acontecer, né, uma nova tragédia, né? Então, volto aqui o Edson para a gente fazer mais algumas considerações. E é isso, fica aqui o recado, né? Exatamente, pessoal. Então, essas aí seriam os efeitos do porquê essas águas estão
com dificuldade de serem escoadas. Então foi isso aí mais ou menos que a gente passou para vocês. Agora vamos falar sobre o decreto de calamidade, que eu estou com o número dele aqui, é o decreto 57.596 de 1º de maio de 2024, né? Um decreto estadual. E aí eu vou voltar com o Hudson para a gente explicar o que seria uma calamidade pública, né? Então, o que o prefeito, o governador, o governo federal, como é que vai ser esse trabalho em conjunto entre essas 3 esferas, tá bom? Então, eu vou passar para o Hudson aqui para a gente informar sobre o que daqui para frente, ou desde o dia 1º, está sendo feito. Apesar de nós estarmos vendo muita população, a sociedade civil atuando em peso, né? Então, muitos empresários, população, todo mundo ajudando, fazendo o papel do governo nessa catástrofe em efeitos que a gente, por enquanto, não tem nem noção da dimensão da onde isso vai chegar. Então, Hudson, passa para a gente sobre a calamidade pública. Sim, então, a gente tem alguns itens, primeiramente da própria Constituição Federal, né, que falam sobre a questão de calamidade pública, né? Temos aqui, por exemplo, o artigo 21 da Constituição, no inciso 18, tá? Que diz que compete à União, né, a competência da União. Artigo 21, tá? Inciso 18, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Tem outros itens da Constituição que falam sobre calamidade pública também. Mas, voltando aqui à questão da tragédia que a gente está passando aqui no sul do nosso país, né, no Rio Grande do Sul, a gente vem falar aqui como é que funciona esse sistema. Esses municípios, para eles declararem a calamidade pública, eles têm que atingir exatamente alguns quesitos dentro do que prevê a norma, né? Primeiro, eles vão, se é uma tragédia isolada, né, se é pontual ali, você tem exatamente aquele município. Quando você tem um município declarando 2, 3, e do jeito que a gente vê aqui, são mais de 2/3. São 2/3 dos municípios declarando, você tem exatamente o Estado baixando um decreto de calamidade pública, onde ele menciona e ele determina exatamente as condições de o nível da tragédia, né? O que é afetado com isso, né? Ele passa nesse decreto, e aí o governo federal, por sua vez, ele vem e se manifesta com relação a isso. Então, para o pessoal que está aí acompanhando, né, vai ver que o governo federal já se manifestou, o presidente da República, né, e os profissionais competentes se manifestam, e além da ajuda humanitária que a gente recebe de outros estados, algumas outras coisas, é um compromisso que a própria União tem para poder chegar, né, nesse estado que está passando por esse problema e entrar com a parte financeira e entrar com a parte material que for para poder ajudar, né, de prender forças e que seja para lá para poder ajudar aquele estado. Então a gente fica aqui com uma situação, novamente, uma situação assim, chata da gente estar falando, porque é mais uma tragédia no Brasil, né? Por causa de questões climáticas que sejam, por causa de todo um somatório, vamos dizer assim. E a gente tem aqui, ficamos aqui à disposição, né? Para tentar orientar e ajudar no que for preciso, né? Então, se o Edson tiver algum outro apontamento... Vamos lá. Então, para finalizar... sabemos que com certeza serão publicadas novas legislações e nós estamos acompanhando de perto. Então, nossos clientes, empresas que estão na região, precisar do nosso apoio no que diz respeito à legislação, o que está sendo publicado, o que é necessário fazer. Entre em contato conosco, dúvidas sobre a calamidade, o que está sendo feito, o que pode ser feito, entre em contato conosco e, como a gente diz, tudo é publicado em requisitos legais, tudo é publicado em jornal, em diário oficial, tudo vira legislação. Então, nós temos essas informações assim que tornam públicos, né, através de diários oficiais ou no diário do município, ou na União. Então, a gente fica acompanhando. Então,
Quem quiser mais informações, entre em contato conosco, nosso site, tem o nosso WhatsApp e vamos caminhar junto à medida do nosso possível, né? A gente vai estar colaborando com as informações, assim como lá atrás, na época da pandemia, nós fizemos o LegNet Sem Fronteiras, que nós disponibilizamos as legislações de forma gratuita de todos os estados, de todos os municípios, para acompanhar o que estava sendo publicado de legislação pertinente a esse assunto. Então, queremos também fazer com as legislações aplicáveis ao Rio Grande do Sul, tá? Então, entre em contato conosco e nós vamos estar passando as informações atualizadas. Muito obrigado.